Vamos falar então do resultado do Banco do Brasil. Confesso para vocês que estava ansioso, com certeza vocês também. E a verdade é que provavelmente esse resultado veio muito melhor do que o esperado. Afinal, o Banco do Brasil já subiu 4% hoje, hein? Chegou a bater lá 26,87. Algumas pessoas já realizaram, mas mesmo assim ainda tá com a alta de 4%. A primeira pernada foi 7,87, só hoje. Eu sempre... E você também deveria fazer isso. Quando você está analisando uma ação de sua carteira, nunca ir para notícias. Resultado do Banco do Brasil vai sair amanhã. Resultado não sei o que vai sair depois da manhã. Nunca vá para notícias. Sempre vá para o relatório primeiro. Sempre vá para o relatório primeiro. Depois de você ler o relatório, você pode ir para notícias para ver outras opiniões, tá? Ou alguma coisa que você deixou passar, enfim. Mas sempre o relatório primeiro para você não cair em viés e achar que só as notícias são suficientes. Então, como que a gente faz? Eu não sei se você percebeu, mas eu digitei Banco do Brasil, já apareceu o RI logo na frente. A gente vai clicar aqui para ir para o RI do banco. E aí, chegando no RI do banco, você vai entrar em central de resultados. Nós vamos baixar dois documentos aqui, tá? Vai baixar o sumário de resultado, que é um documento grandão, 312 páginas. A gente vai falar sobre ele um pouquinho, algumas partes específicas. E você vai baixar também a apresentação de teleconferência, que é aquela apresentaçãozinha que normalmente a gente sempre lê aqui, tá? Então vamos começar primeiro sobre a apresentação de resultados. Depois que a gente precisar mais, alguns detalhes que eu peguei aqui, a gente vai precisar do release de resultados para a gente mostrar algumas coisinhas. E aí depois a gente vai conversar sobre qual a perspectiva do Banco do Brasil para o 2026, 2027, 2028. Se a perspectiva é de crescimento, se faz sentido comprar, se não faz. Será que essa reação do mercado foi racional? Será que não foi? Eu compro agora, espero cair de volta. Isso aí vai ser só especulação. A gente vai calcular o valor intrínseco do banco e aí você vai ter uma ideia melhor do quanto que você pode pagar pelo banco, beleza? Então vamos para os resultados. Vamos ver aqui quais foram os destaques e nossa trajetória e entrega de resiliência. Esse aqui parecia a diretora da faculdade da Unifap, cara. Caramba, é muito parecida com a faculdade que eu fiz. Parece até que é ela. Então a gente viu o resultado de 2025. 7,4 bi no primeiro trimestre, 3,8, 3,8 e veio 5,7 bi no quarto trimestre. Expectativa do mercado era de 3,8 a 4,1 bi. Superou, assim, de maneira muito alta a expectativa do mercado, né? Foi 20, 25% acima da expectativa do mercado. Então, realmente, apesar de não ter sido um resultado extremamente bom, mesmo assim, por superar a expectativa do mercado, você já viu aí o que aconteceu com a cotação, subiu 4% nesse momento. Então, vinha caminhando desde 2023 com o ROI na casa dos 20, impressionante realmente, caiu para 16, 8,4. A gente fez várias simulações, inclusive nos meses anteriores, simulando como se o Banco do Brasil nunca conseguisse se recuperar e tivesse um ROI de 8 para sempre, o quanto que ele deveria custar. É muito interessante você ver esse vídeo, tá? E agora, a gente já teve uma recuperação aí, 12,4. Você vê que não é a recuperação que vai fazer o banco voltar ao lucro líquido que ele tinha antes, anteriormente aí na casa dos 9 bi, 8 bi. Acredito, inclusive, que os 8 bi estão muito longe ainda, Dito isso, vamos para os resultados de 2025. Capital principal do banco subiu um pouquinho, tá? 12,23%. Já deu uma aula sobre capital principal, né? Inclusive, é muito importante que você entenda cada modelo de negócio de empresa que você investe. Modelo de negócio dos bancos são totalmente diferentes do modelo de negócio das seguradoras, que é totalmente diferente das distribuidoras, é diferente das transmissoras. Ontem, inclusive, estava fazendo uma live sobre fundos imobiliários de shoppings para os alunos e falei sobre isso. Tem indicador que você vai olhar só em banco, índice Basileia. Você vai olhar basicamente só em banco. Inadimplência 90 dias, basicamente só em banco. Tem coisas que você vai olhar na seguradora que é só de seguradora, é prêmio emitido, é seguradora. Tem coisas que você vai olhar na empresa de transmissão, a RAP, o jeito da regulamentação com a ANEEL, como que funciona, os contratos duradouros, coisas de arremate de lotes, você vai ver na transmissora. Então perceba que nas ações, como tem vários setores bem diferentes, você precisa saber pelo menos aqueles setores que são mais investidos, que tem mais recorrência, mais perenidade. Eu deixei, inclusive, disponível para os membros uma live exclusiva da mentoria. Então você tem a chance aí de assistir essa live, que é a análise de banco. Então tá lá, 1h30 explicando só indicadores específicos de bancos. Então o lucro líquido ajustado subiu 51% em referência ao terceiro trimestre, né? Então realmente subiu bastante. Mas quando a gente olha para o trimestre em comparação do ano anterior, já tava de 9 bi, né? Teve uma queda expressiva. Vê que a gente tá falando só do resultado de 2025. A margem financeira subiu 5,4%. O custo de crédito subiu 0,2% do terceiro tri para o quarto tri. Subiu um pouquinho ali, ainda tá guardando muito, né? A PDD aqui, que inclusive é um indicador de banco também, né? PCLD, pode ser falado em alguns outros relatórios, que é o quanto eu reservo de capital para devedor duvidoso por conta da inadimplência, aumentou pouco de um trimestre para o outro, mas ainda tá muito alto, muito alto. Só para você ter ideia, se a gente não tivesse que guardar esses 18 bi aqui de resultado provisionado, a gente teria mais lucro. Imagina que esses 18 bi fosse 10 bi, igual lá no primeiro trimestre de 2025. A gente teria um resultado tão bom quanto o primeiro trimestre de 2025. Na verdade, até melhor, porque seria adicionado
guardado, esses 8 bi que não foi guardado para devedor duvidoso, viraria lucro. O que não vem para cá vira lucro, porque é um resultado provisionado. Então, eu tive um resultado, e aí esse resultado eu posso pagar dividendo, eu posso resolver algum BO dentro da minha empresa, posso fazer de CAPEX, eu posso reinvestir. Uma parte desse resultado está sendo provisionado para devedor duvidoso, então tem que deixar guardado esse resultado, porque se algum devedor duvidoso ficar inadimplente, eu tenho que cumprir com essa obrigação, porque eu perco aquele dinheiro, e aquele dinheiro não é meu, é emprestado de alguém. Então eu pego emprestado do Matheus para poder emprestar pro João, pego emprestado do Léo para poder emprestar pra Ingrid. Aí o Léo não me paga, como que eu vou pagar a Ingrid, entende? Então eu preciso de um saldo provisionado. Inclusive a gente falou bastante sobre isso, sobre as novas regras do Basileia 3, que impactaram todos os bancos em 2025, no início de 2025, né? Agora tem o Basileia 4, inclusive, que vai começar a valer, já começou a valer a partir de janeiro de 2026. Fala mais sobre criptoativos ali, enfim. E a carteira expandida de crédito que eu gostei bastante, tá? Ah, Léo, mas como assim você gostou? Cresceu muito pouco, 1,4%. Mesmo assim eu gostei bastante, sabe por quê? O problema do Banco do Brasil hoje foi a carteira de crédito com baixa qualidade no agro. Então, o agronegócio passou por dificuldades, independente se a carteira era boa ou ruim, ia passar por um pouco mais de dificuldade do que o normal. Só que quando a carteira é ruim, de baixa qualidade, devedores que são de baixa qualidade, eu empresto pra um cara que tem uma alta chance de me dar um calote, ficar inadimplente, tentar renegociar a dívida, esses caras aqui têm baixa qualidade na carteira de crédito. E se eu tenho uma carteira de crédito de qualidade ruim, eu não posso me dar ao luxo de ficar expandindo demais minha carteira de crédito. Eu tenho que expandir minha carteira de crédito de maneira mas muito específica, escolhendo muito bem os clientes. Então é melhor que eu cresça menos a minha carteira de crédito, mantenha a minha margem financeira, cresça menos a minha carteira de crédito, mas cresça ela com qualidade. Não focando mais em quantidade da carteira de crédito, quanto que vai crescer, mas sim sobre como ela vai crescer, né? Que foi a falha do Banco do Brasil. Aqui o Guidance 2025, a gente lembra que esse Guidance foi revisado, então ele foi revisado na metade do ano, justamente porque passou por problemas, e aí o lucro líquido, por exemplo, era para bater 38 bi, a 42, a 41. Lembra lá do início do ano 2025, eles soltaram um guidance, estava bufando de lucro, né? Tava igualzinho o Itaú, lá no final de 2024. 2025 eles soltaram um guidance realmente lindo, 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 e aí depois tiveram que revisar. Então tá aí, ó, o lucro depois revisado de 18 a 21 bateram aqui, as despesas administrativas também ficaram dentro da meta, as receitas de prestação de serviço ficou aqui muito próximo do piso. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o banco, como que ele ganha dinheiro? A maior parte da margem dele, do quanto que ele faz de receita, é de empréstimo de dinheiro. Então, por exemplo, você vai lá e deposita numa LCI, numa LCA, num CRI, num CRA, na poupança, deixa na conta corrente, qualquer lugar lá. O banco, ele tem aquele dinheiro seu, ele te remunera por aquilo. O CDB é 100% CDI. Então, o banco tem esse custo de crédito e aí ele empresta esses R$ 100 que você deixou lá para outra pessoa com um custo de crédito mais caro. Então ele pega emprestar de você a 15%, empresta para Mariazinha que quer financiar a bis dela a 23%. Aí esse spread de 8% é o quanto que ele ganha de receita a mais, né? Porque parte da receita que ele ganha, dos 23% que a Maria tá pagando para comprar a bis dela, 15% já vai para pagar o empréstimo, que é o custo de capital. Os outros 8% eu tenho que quitar as despesas. Eu tenho despesa com pessoal, administração, serviço e tal. Então, grande parte da receita do banco é realmente empréstimo, spread de crédito, beleza? Só que tem uma outra parte que é muito importante também, que muita gente não presta atenção nisso, mas é assim, ó, absurdamente um ROI muito mais alto do que o spread de crédito e até mesmo com menos risco que a receita de prestação de serviço. Por exemplo, para abrir uma conta no Banco do Brasil, aí o cara quer abrir uma conta lá, Platina, Black, sei lá, enfim, tem R$ 60 para poder manter a conta aberta por mês. Isso é uma receita de prestação de serviço. O Banco do Brasil está prestando serviço de conta bancária, conta corrente, poder fazer TED, cheque, e aí cobra R$ 60 por mês desse cara para ele ter lá a conta corrente aberta. Emissão de seguros, capitalizações, títulos, consórcios, cartão de crédito, tudo isso é receita de serviço. A previdência que recebe com taxa de administração, tudo isso é receita de prestação de serviço. E os bancos também têm isso, tá? E tem muito, olha isso aqui, ó, 34,8 bilhões de receita de prestação de serviço. 34,8 bilhões. A margem financeira bruta, que é justamente o quanto que ele ganha com spread de crédito, que é emprestando dinheiro, foi 103 bilhões. Então perceba que é muito maior do que a receita de prestação de serviço. Mas a receita de prestação de serviço, inclusive, tem um ROI muito maior do que o spread de crédito e representa já 34% de toda a receita da margem financeira. Então não é uma coisa que dá pra, eu não vou considerar. E aqui você consegue perceber que ficou no pizinho aqui. Essa receita de prestação de serviço é muito importante. O custo de crédito é o PDD, o quanto que ele tem que reservar para devedor duvidoso. Foi 61 bilhões de reais, absurdo, né? Imagina que um banco teria que provisionar só 20 bi. Imagina. Vamos pegar igual do Itaú. O
O Itaú provisionou, a gente já leu o relatório do Itaú com vocês. Deixa eu ver se eu li mesmo. Porque às vezes, como eu gravo, faço muita live com os alunos, às vezes eu leio um relatório, eu penso que eu tô lendo com os alunos, mas eu li foi com o YouTube. E o contrário também acontece, né? Ó, tá aqui, ó. A gente gravou, sim, o vídeo do Itaú. Então, o Banco Itaú tava com a provisão, vamos até conferir aqui, ó. Olha só, o custo de crédito do Banco Itaú, que a gente leu juntos, 36 bi. Você entendeu aqui o que eu tô te dizendo? Eu não sei se se a qualidade de crédito da carteira do Banco do Brasil fosse parecida com a do Banco Itaú e ele tivesse que provisionar, vamos colocar 50 bilhões? Vamos colocar 14 bilhões a mais de provisão pro Banco do Brasil? Mesmo assim, ele teria ali 11 bilhões a mais de lucro. Daria lá os seus 31, 32 bi. Então eu percebo que grande parte da diminuição do lucro do Banco do Brasil é justamente essa provisão para devedor duvidoso, por conta da inadimplência que está muito alta. Então não é um banco que é pouco eficiente. Inclusive, o grau de eficiência do Banco do Brasil é maior do que o grau de eficiência do Banco Itaú. Na verdade, o Banco do Brasil é um dos bancos mais eficientes do Brasil. Isso aqui é muito importante. Eu quero, inclusive, que você lembre disso aqui, porque depois a gente vai para a DRE, a gente vai para essa tabelinha aqui e eu vou te mostrar uma coisa que poucas pessoas estão percebendo. Por conta de todo o problema que estava acontecendo no agro, lançaram uma medida provisória a 13/14 para poder fazer renegociação dos créditos do agro. Essa renegociação tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual que é o lado ruim? Pô, se eu tô renegociando a dívida, eu tô recebendo menos do que aquilo que eu deveria receber. O cara me devia 10 bi e agora a gente vai ter que renegociar porque ele não consegue pagar os 10 bi, tá inadimplente, aí eu renegocio com ele para ele pagar 7 bi. Então perceba, eu perdi 3 bi nessa brincadeira. O Banco do Brasil perdeu 3 bi nessa brincadeira. Mas se ele não renegociar e se ele não fizer essa parte da renegociação, o lado bom agora da renegociação é que teoricamente ele não ia receber nada dos 10 bi. Então ele recebe pelo menos 7. Por isso que os bancos fazem renegociação. Já admitindo que perderam dinheiro, mas tentando recuperar o máximo possível. E no caso da SMP, foi o que facilitou a restituição do imposto de renda. Afinal, eles tiveram prejuízo. Tiveram prejuízo. Aí então, ou menos lucro do que estava previsto. Aí eles conseguem restituir um pouco do imposto pago. Entende? A gente vai chegar nisso na parte da DRL. Então aqui olhando para os resultados agora, o lucro foi de 5,7 bi. O ROI ficou de 11,4 em 2025. O ROI consolidado, né? Pegando 16, fazendo a média aqui de todos os ROI. O ROI do quarto trimestre foi de 12,4 e está inclusive mais próximo, na minha opinião, o primeiro TRI de 2026 mais próximo do ROI do terceiro TRI do que continuar no ROI do quarto TRI. Vou te explicar o motivo. Finalizando então o ano de 2025 com um lucro de 20 bilhões e 700 milhões. O custo de crédito subiu pra caramba. A gente sabe que grande parte desse custo de crédito, dos 19 bi aqui que foram provisionados, né, as despesas de PCLD, que é a mesma coisa de PDD, que é a mesma coisa de custo de crédito, que é a mesma coisa de saldo para devedor duvidoso, é tudo a mesma coisa, tá? 56% é de agronegócio, inclusive no último relatório ele trouxe que parte desses 23% de pessoa física também são pessoas físicas relacionadas ao agronegócio. Então, realmente o agronegócio que tá com problemas aí, e inclusive o próprio Banco do Brasil admitiu que os seus empréstimos não eram tão seguros, que eles não faziam alienação e que agora eles vão fazer alienação fiduciária, vão tentar pegar a própria fazenda. Antes eles faziam só da safra, aí se a safra dava errado pro Banco do Brasil também. Então agora eles vão tentar fazer garantias mais firmes, né? Garantias mais parrudas, porque aí não vai dar outra opção pro cara pagar. Porque infelizmente hoje, até clientes que estavam pagando tudo certinho, viu a possibilidade jurídica de entrar em recuperação judicial e o cara que tinha condição de pagar tá entrando em recuperação judicial para não pagar. Malandragem. Mas essa é a insegurança jurídica que existe no Brasil, né? Quando a gente olha para a carteira de crédito expandida, cresceu aí 2,5% no ano, de um trimestre para o outro 1,4%. Gostei dessa parte deles serem mais resilientes no crescimento da carteira de crédito. E a gente começa a ver sobre índice de cobertura. O que é danado desse índice de cobertura? O índice de cobertura é o quanto que eu tenho de saldo provisionado sobre os devedores ou crédito devedor acima de 90 dias de inadimplência. Então quando eu falo aqui que eu tenho 187% de índice de cobertura, quer dizer que todo aquele crédito, vamos supor que o crédito que está com inadimplência de 90 dias, acima de 90 dias, seja R$100. Se eu tenho 187% de índice de cobertura, significa que eu tenho R$187 para cobrir esses aqui que vão ser perdidos, né? Tem a perspectiva de ser perdido. Daí você consegue perceber que o Banco do Brasil, ele veio diminuindo esse índice de cobertura. Por quê? Pode ser dois casos. Ou é porque ele realmente fez isso de maneira intencional, diminuindo a cobertura das inadimplências de 90 dias, justamente para poder sobrar mais dinheiro para ir para o lucro líquido e dar uma aumentada no lucro líquido. Ou pode ser que a inadimplência de 90 dias continua subindo, e aí como ele não está aumentando ativamente muito forte a cobertura vai caindo, né? Porque se eu aumento um pouco ali o saldo que precisa de cobertura, mas não aumenta a cobertura, mesmo a cobertura sendo alta anteriormente, ela vai começar a dar uma caída. Então a gente percebe que a inadimplência de 30 dias está
está em 6,84, a consolidada, e a de 90 dias está 5,17. Inclusive, eles colocaram um ponto curioso. Eu não sei se você tá conseguindo ler, deixa eu dar um zoomzão aqui pra você, ó. Subiu de 3,63 de março de 2025 para 3,96, 4,51, 5,17. Seria 4,88, desconsiderando um caso específico. Inclusive, saiu no release de resultado falando que um caso específico, que não dá pra gente saber quem que é, até porque o Banco do Brasil não falou qual que é, provavelmente para evitar processo jurídico, né? Enfim, você coloca lá o nome do devedor. Provavelmente o devedor ia usar isso para poder entrar com processo jurídico contra o Banco do Brasil. Mas é chato, né? A gente não saber quem que é e tal. Mas enfim, esse caso específico, só ele deu um calote de 3,6 bi no Banco do Brasil. Então imagina, tirando esse cliente, seria o inadimplência de 4,88. Então ainda assim tinha subido. Mesmo te desconsiderando isso. Mas considerando, deu 5,17. Ou seja, tá subindo ainda a inadimplência. Por isso que o índice de cobertura tá caindo. Ou porque o Banco do Brasil está deixando de repor cobertura, ou porque eles estão até repondo, mas fazendo isso de maneira menos efetiva. E aí agora, perceba, a gente tem uma carteira de crédito que está mais inadimplente, com menor índice de cobertura. E aí o mercado, ele pode olhar para isso e pensar assim, pô, aumentou o lucro, gostei, vou comprar, vou valorizar o Banco do Brasil aqui, vou fazer essa cota subir. Inclusive, olha o tanto que subiu e olha pra você ver como que é a manipulação de mercado, né? Durante o vídeo aqui, tinha subido 7,87 e agora já caiu 5%. O pessoal realizando lá o lucro, esperando o momento para sair do Banco do Brasil, né? E agora só subiu 2,29, mas mesmo assim ainda foi uma alta acima do que eu esperado, na minha opinião. Porque olhando para esses números, só apenas esses números, dá para você perceber que o banco teve um lucro inflado, tá com a carteira de crédito com menor qualidade, porque tem um índice de cobertura mais baixo e inadimplência mais alta, entende? Então a perspectiva do Banco do Brasil também pode ser que diminuir o índice de cobertura, porque eu sei que a inadimplência vai cair no próximo tri. Então eu não preciso de tanta cobertura assim, não vou colocar lá na cobertura. Então eu posso jogar isso pro lucro líquido, até mesmo para poder ajudar ali no lucro líquido, né? Os acionistas gostarem e tal, enfim. É que a gente consegue ver a inadimplência por tipo de cliente, né? Então aqui a pessoa física, que normalmente é quem tem mais inadimplência em todos os bancos. Se você olhar em todos os bancos, o perfil do cliente que tem mais inadimplência é a pessoa física. Você consegue ver que inadimplência de 30 dias, 8,41, inadimplência física de 90 dias, 6,56. É alto, tá? Não é porque é pessoa física que dá para ser alto o tanto que for. Pega, por exemplo, o Banco Itaú, pega, por exemplo, o Banco Bradesco, que dá para você comparar com o Banco do Brasil, porque tinha também altas inadimplências, e dá uma olhada para você ver, o Banco do Brasil realmente está com alta inadimplência, tanto no agro, quanto na pessoa jurídica, quanto na pessoa física, ou seja, mostra realmente uma fragilidade da administração de angariar a carteira de crédito. Estavam fazendo de qualquer jeito, literalmente. Tava deixando muito desprotegido e realmente teve muita inadimplência, né? Quando a gente passa para a pessoa jurídica, em geral, tem menos inadimplência. Pessoa jurídica em geral, tá? Principalmente com grandes empresas, vai ter menos inadimplência. Tanto que aqui, eles deixam a pessoa jurídica dividida entre grandes empresas, micro, pequenas empresas e a parte do governo. Aí você consegue ver aqui, por exemplo, nessa parte que é a das empresas grandes, tá? Inadimplência de 90 dias da pessoa jurídica de grandes empresas. Perceba que tá aí no grau de 3,75, seria 2,86, desconsiderando aquele caso específico que fez subir a inadimplência lá, né, para 5,17. Então a gente consegue ver que foi uma grande empresa que ficou inadimplente e deu o calote lá de 3,6 bi, né, que tá sendo especulado. Quem é que foi? O que aconteceu? O povo já desconfiando de maracutaia, né, porque no Brasil é complicado, né? Qualquer coisinha que dá, você já desconfia de maracutaia. E aqui você consegue perceber que as pequenas e as médias empresas, elas têm uma inadimplência mais alta mesmo. Em geral, inclusive em outros bancos, todos os bancos, a inadimplência é bem mais alta. E aí você consegue ver aqui que a inadimplência maior do que 90 dias tá de 9%, baixou bastante, né? Então, essa parte foi o que o Banco do Brasil conseguiu resolver aqui um pouquinho. E na parte do agro, perceba, alto pra caramba também, né? O agro não é para ter uma inadimplência tão alta quanto a pessoa física, não é. Tanto que, se você compara a pessoa física antes de todo esse bafafá, antes de tudo que estava acontecendo, a inadimplência era de 4,66. Ou seja, era um pouquinho mais alta, né? Porque é normal essa mais alta. Aí a gente pega, antes do bafafá do agronegócio, a inadimplência estava de 2,23 no agronegócio. Então perceba que, realmente, a inadimplência da pessoa física subiu para 6 e aqui do agronegócio também subiu para 6. Perceba que a alta da inadimplência do agronegócio foi bem mais acelerada e realmente muito mais danosa. Perceba, a recuperação judicial não é uma coisa que o Banco do Brasil consegue lidar. Ele não consegue controlar isso. Infelizmente, tem gente entrando em recuperação judicial porque realmente é certo, eles conseguem entrar, tá dentro do seu direito, mas tem muita gente que não. Tem muita parte que no agronegócio está aproveitando, inclusive isso virou caso judicial, né? Enfim, quando a gente passa para a margem financeira global, a gente consegue ver o spread global, que é justamente aquilo que eu te expliquei da margem financeira. Então, o spread aí de 5%, tá bem bom esse spread. A gente consegue ver que a margem com o cliente e margem com o mercado, o banco, ele
ele também faz negociação com o mercado, então ele consegue fazer marcação ao mercado, fazer ganho no próprio mercado secundário, e ele consegue fazer esses spreads de crédito com o próprio cliente, impressiona dinheiro para o cliente e tal. Você consegue ver aqui dos 103 bilhões da margem financeira, 91% praticamente disso veio aqui da margem com o cliente e 11% com o mercado, que inclusive teve mais margem com o cliente do que em 2024. A gente consegue ver aqui que a despesa financeira subiu consideravelmente no terceiro e no quarto tri de 2025. Por quê? Captação comercial, tá vendo aqui? 18 bi subiu para 26, 25 bi. É muito, né? 10 bi de subida praticamente. O que é essa captação comercial? É justamente você pagar os clientes para deixarem lá no CDB, na LCI, na LCA, com a Selic mais alta, com o Tesouro Direto pagando mais também, e os bancos também têm que pagar mais. Então, o custo da captação do dinheiro fica mais alto, então a despesa financeira fica mais alta, né? A receita de prestação de serviços e despesas administrativas caíram, né? A gente já tinha falado sobre isso, caiu 1,9% essa receita de prestação de serviço. Isso aqui não é legal, não é uma coisa também que vai desabar, né, com o resultado, mas era bom que essa receita subisse tanto quanto subisse as despesas do banco. Então a gente viu que a despesa administrativa subiu 5,1% e a receita de prestação de serviço caiu. Aqui esse aumento é esperado, todo ano vai subir muito em o IPCA, então foi bem certinho aqui em linha com o IPCA. O que deixou a desejar foi realmente a receita de prestação de serviço. E aqui a gente tem o índice de eficiência, que nada mais é do que o quanto que eu tenho de despesa administrativa dividido pelo quanto de receita que eu tenho. Quanto menor isso, melhor é, tá? Eu não queria que você gravasse isso. Por isso que eu gostaria que você assistisse essa live aí que eu fiz, mais de 1 hora, explicando tudo isso, explicando por que quanto menor, melhor. Você vai entender muito melhor, porque aí você não precisa decorar, né? Porque senão depois, na próxima vez que eu for ler um banco aqui, ou você for ler, você vai esquecer. Ah, é porque eu não lembro se é maior ou menor que é melhor. Aí você consegue perceber que o banco é muito eficiente, ó, 27,7% de índice de eficiência. A gente pega o último relatório do Itaú, o índice de eficiência do Itaú foi de 36,9%. E isso porque melhorou pra caramba. Ou seja, o Banco do Brasil realmente é muito eficiente. Quando a gente fala aqui do capital e índice de Basileia, o capital principal do banco subiu pra caramba. Por que subiu pra caramba? Porque ele conseguiu fazer mais lucro, deste lucro ele conseguiu manter o mesmo payout, pagou os mesmos 30%, então sobrou mais dinheiro para ele colocar dentro do banco. E aí esse capital principal é o capital do próprio banco. Quanto maior o capital principal, mais seguro o banco está. Quanto maior o índice de Basileia, mais seguro o banco está. Ah, Léo, quer dizer que o patrimônio líquido do banco subiu? Exato. Se o patrimônio líquido do banco subiu, em tendência ele vale mais, já que o VP dele subiu. Aí você vai ver, se a cotação ficasse o mesmo valor, R$24, cravado, o PVP dele ia diminuir, porque o valor patrimonial dele subiu. Por isso que a galera começou a comprar aí, já que o VP diminuiu, para poder manter o VP na mesma casa ali, né? Então aqui você consegue ver que grande parte do aumento do capital principal de setembro para dezembro foi justamente a MP 1314 de 2025, aquela que eu falei para você lembrar lá em cima, lembra? Foi 1,4 bi de recuperação de crédito, eu vou já te mostrar o porquê. Então o lucro líquido por ação foi de R$3,18, pagou 5,2 bi de dividendos de juros sobre capital próprio no ano 2025, que é basicamente 30% ali dos 20 bi. E o guidance para 2026, finalizando com as metas, né? Guidance, se você lê como se fosse meta. A carteira de crédito, eles tendem a continuar crescendo bem devagarzinho. É o jeito que realmente tem que ser agora, tem que focar mais em qualidade do que em quantidade. Inclusive, perceba que nas empresas, eles estão esperando até decréscimo da carteira de crédito, ou seja, tirar alguns clientes, finalizar contrato com alguns clientes e não aumentar. No agronegócio também, a parte de margem financeira bruta, aumentar mais 8%. Isso aqui, a margem financeira bruta, é justamente o que mais entra de receita para o banco. Quanto mais entra de receita para o banco, já que o banco tem um índice de eficiência muito bom, tende a subir lucro, né? Então, a margem financeira a gente sempre tem que olhar se está subindo ou não. A receita de prestação de serviço eles também querem subir. No ano passado caiu, né? Então agora eles querem subir. O custo de crédito eles vão tentar diminuir de 53 a 58 bi. No ano passado foi 61 bi, né? O esperado. Então, só tirando, vamos supor que seja o pico aqui também, né? Lá no ano passado foi o topo de 61 bi. Vamos supor que seja o topo aqui também de 58 bi. Se eles conseguirem diminuir 3 bi da provisão de crédito, pô, é 3 bi a mais de lucro. Então já dá pra gente esperar, por exemplo, ao invés de 20 bi de lucro, se manter o banco do mesmo jeito, só que provisionar menos porque a inadimplência caiu. Só isso, só a inadimplência caiu. Ele nem virou um banco melhor, não, tá fazendo tudo igual, só a inadimplência que caiu. O lucro sobe de 20,7 bi pra 24 bi, por exemplo, entende? O lucro líquido ajustado eles deixaram entre 22 e 26. Então perceba que ele não vai recuperar aquele lucro, inclusive o próprio banco, né, está mais agora cauteloso com esses guidances, porque eles tiveram que revisar vários guidances no ano passado. Inclusive tiveram que adiar a apresentação de resultado, né? Eu pensei que ia adiar também dessa agora, mas não, marcou e na data foi bem certinho, que é o que tem que ser, né? É o que tem que ser. Dito isso, vamos encerrar esse primeiro bloco do vídeo. Pô, o resultado foi ok,
Não foi um resultado assim, nossa, muito, subiu 50% o lucro do banco de um trimestre para o outro, mas não foi assim, meu Deus do céu, subiu demais. Foi mais do que o esperado, mas por um ponto específico, né, que a gente vai ler aqui agora, que é a MP1314, que teve um aumento ali de 1,8 bi mais ou menos. Então, tirando isso, seria 3,9, 4,1, que era o esperado pelo mercado. Então, essa medida provisória deu uma salvada no resultado do banco. Apesar de essa salvada ter acontecido por restituição de imposto de renda, que a gente vai ver agora na DRE, mesmo ele assumindo perdas, né? Mas as perdas já estavam aí mesmo. Então, foi melhor que eles fizessem isso. Então, vamos aqui agora para o release de resultado, que é essa análise de desempenho aqui, tá? Eu quero que você abra junto comigo e a primeira coisa que eu quero que você faça é entrar lá na página 19, que é a DRE do banco, ó, demonstração de resultado com realocações, estará o resultado consolidado, tá? Então aqui a gente tem o resultado 2024, o resultado 2025, eu vou ter que dar um zoom para você enxergar bem bonitinho e a gente vai pulando as colunas. Então aqui a gente consegue ver bem bonito, ó, quarto trimestre de 2024, margem financeira bruta, 26 bi, o terceiro trimestre de 2025, 26 bi, quarto trimestre de 2025, 27 bi. Então perceba que a margem financeira bruta do trimestre aumentou. Só que aí a gente pega o custo de crédito. Olha, o custo de crédito no quarto tri de 2024, olha, tanto que era bom. Meu Deus, era bom. E nós já achava muito, né? 9 bi. No terceiro tri, 17 bi. No quarto tri, 17 bi também. Teve recuperação de crédito em todos os trimestres. E a despesa por perda esperada tá aqui, ó. Aí foi cacetada. Logo, eu pego a margem financeira bruta, pago todas as despesas, recuperação de crédito, desconto, tarará, aí eu tenho a margem financeira líquida. Então perceba que, apesar dessa margem ser maior do que essa, ou seja, o banco está produzindo mais dinheiro, ele está consumindo esse dinheiro com a despesa de perda esperada. Aqui a gente consegue ver claramente qual que é o problema do Banco do Brasil. E aí você já pode pensar, será que o Banco do Brasil vai conseguir resolver esse problema? Será que ele vai conseguir resolver esse problema em tempo hábil para compensar o meu aporte? Porque é tudo sobre risco e retorno. Às vezes ele vai recuperar, mas ele vai demorar tanto para recuperar que é melhor você investir no Itaú, por exemplo. Por isso que a gente tem que calcular valor intrínseco. E aí a gente tem a margem financeira líquida. Perceba a diferença, né? Aqui mesmo com resultado menor, teve muito mais margem financeira. E aí tem a receita com prestação de serviço. E aí vai tirar despesa administrativa, despesa pessoal, despesa administrativa e tal, todas as outras despesas, receitas. E aqui eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Participação com controladoras e coligadas. A gente já vai pular depois para essa página aqui, só para você entender o valor do Banco do Brasil. Mas perceba, as participações em controladoras e coligadas já contribuem aqui para 2 bi de lucro, de receita aqui para o Banco do Brasil. Daí vai ter o resultado operacional, depois das provisões, ó, o resultado operacional do quarto tri de 2024 foi 13 bi. Do terceiro tri de 2025 e do quarto tri de 2025. Então foi 5,2 bi aqui do resultado operacional. Só que para o resultado operacional virar lucro líquido ajustado, eu tenho que tirar algumas coisas. Eu tenho que tirar imposto de renda, eu tenho que tirar participações estatutárias, participações minoritárias, que são custos, né? Então o imposto de renda é custo. Lá tinha 13 bi, 2,2 bi de custo de imposto, contribuição social sobre lucro líquido. Então já caiu para 11. Aí eu tirei mais 1 bi de participação estatutária, depois mais 869 bi de participação minoritária. Então fechou o resultado do lucro líquido ajustado lá de quarto tri de 2024 de 9,5 bi. Olha o que aconteceu aqui no quarto tri de 2025, tá? O quarto tri, presta atenção. Quarto tri foi 4,2 bi, aí teve aqui despesa com imposto de renda. Só que você percebe que aqui tá positivo, porque contabilmente falando, o entre parênteses é a mesma coisa de negativo. Por quê? Porque os caras gostam de ser diferente. Então aqui, quando você coloca um número entre parênteses, é a mesma coisa de esse número negativo. Então os caras não querem colocar aqui menos 2,249, eles não querem. Eles querem colocar 2,249 entre parênteses. Então significa que isso aqui foi negativo, saiu do caixa da empresa. Imposto saiu do caixa da empresa. Ué, mas aqui tá positivo. Como que eu pago um imposto e volta dinheiro para mim? Exato. Restituição de imposto de renda. Eu percebo que aqui no terceiro e no quarto tri, teve muita restituição de imposto de renda. Por que teve essa restituição? Por conta da medida 1314. Reconheceu o prejuízo e aí foi restituído imposto, entende? Então foi uma medida não recorrente do banco. Então perceba aqui que no quarto tri de 2025, a gente teve um resultado operacional de 5,2, subiu aqui com o resultado não operacional de 200 e aí ficou 5,4 bi. E aí, perceba, se não tivesse essa restituição aqui, o resultado seria bem menor. O resultado seria na casa dos 4,1, dos 4,2. Imagina que ao invés de eu ter restituição, eu tivesse o imposto cobrado, que está na casa aí dos 20% de imposto de renda. Eu já sairia ali 1 bi daqui, já seria 4,4. Aí eu tiro as participações aqui, vai ser um pouco menor, porque 4,4 diminuiria o resultado operacional, daria ali uns 3,9, 4,1 de lucro líquido. Então perceba que o lucro líquido deste tri foi de 5,7 e foi
realmente impressionante, uma alta aí de 51%, né, 51,7%, justamente por conta desse efeito não recorrente que não dá para esperar para todos os outros trimestres. Pode ser que no próximo trimestre ainda tenha restituição, por conta da medida provisória que ainda está funcionando, para renegociação. Pode ser que no segundo tri de 2026 também tenha, pode ser também, mas não espere isso pro resto da vida. Não vai ser pro resto da vida. Então perceba que recorrente mesmo, não foi tão diferente assim o lucro não, de um trimestre pro outro, tá? Isso aqui é um detalhe que poucas pessoas estão olhando. E aí, depois de pagar aqui os planos econômicos, tudo ficou 4,9 de lucro líquido, sem um ajuste, né? A gente sempre olha o ajustado, porque o dividendo ele é pago pelo ajustado. E aí eu quero te mostrar uma coisinha. Vamos calcular o valuation primeiro, e aí depois eu vou voltar aqui, nessa página aqui, a parte de movimentações, participação controladas, que eu quero te mostrar um negocinho, cara. E só isso aqui vai valer o vídeo. Se eu gravasse o vídeo só disso aqui, ó, 3 minutinhos, já ia valer muito, pra você ter noção de o quanto que o Banco do Brasil vale, beleza? Vamos fazer o seguinte, em breve na Word aqui vai ter uma outra funcionalidade, que é o Valuation por fluxo de caixa, que é justamente essa planilha que só os alunos têm acesso. Vai ter também essa funcionalidade na Word, tá? Então a Word tá ficando completaça demais, você vai ver que vai ser a melhor plataforma de análise de ativos, não vai ter como bater ela, não vai ter como. Porque infelizmente, praticamente todas as plataformas que você usa hoje para análise de ativos são criadas por empreendedores. E os que são empreendedores e investidores normalmente não tem essa prática assim de análise, né? O cara mais empreendedor, mais a carinha mesmo lá que aparece. Não é o cara que investe de verdade, não é o cara que grava vídeo analisando relatório. Então, esse é o diferencial da Word, né? Porque eu tô lá e eu preciso disso aqui para analisar. Coloca aí, porque se eu preciso, as pessoas precisam também, entendeu? Então vai ser braba demais, a Word vai ficar absurda. Então, pegando aqui Banco do Brasil, vamos pegar o número de ações dele aqui. Vai ser uma das últimas vezes que eu vou fazer isso, né? Porque depois vai estar tudo automático. O valor de mercado 142 bilhões. A gente vai colocar a premissa de 15% aqui no Banco do Brasil. E aí agora vamos pegar os lucros líquidos. O lucro líquido 2025 foi de 20 bilhões e 700 milhões, né? Lembra lá o consolidado? 20,7 bi. O payout do Banco do Brasil está de 30%. O ROI do Banco do Brasil, na média do ano, foi de 11,4%. Na verdade, isso foi do terceiro tri, né? Vamos até conferir aqui, ó, para eu não colocar dado errado ali. Tá aqui, 12,4 foi do quarto tri. O consolidado de 2025 foi 11,4. Aí você pode colocar o número que você quiser ali, porque isso aqui é apenas uma fórmula para te auxiliar na taxa de crescimento esperada. É só uma fórmula para te auxiliar, porque se o banco remunera o patrimônio dele em 11,4%, ele tem 30% de payout, 70% do lucro que ele fez vai ficar dentro dele, e ele vai remunerar esse patrimônio que ficou dentro da carteira dele em 11,4%, que é o ROI. Então, teoricamente, a taxa de crescimento seria 7,98. Ah, Léo, mas eu acho que o ROI vai ser igual ao do trimestre passado, 8,4. Eu não acho que vai ser 8,4. Também não acredito que vai ser 12,5, 13%. Eu ficaria ali no conservadorismo mesmo de 11%, 10%, mas você pode ser pessimista e colocar, por exemplo, 8% aqui. Então, a taxa de crescimento esperada é 5,6. Então, a gente lança aqui, ó, 5,6, 5,6, 5,6. Se você acha que vai crescer 5,6, tá vendo que nós estamos sempre pessimistas pra caramba. Tô falando que vai crescer 5,6 2026, 2027, 2028. Ele tá no processo de recuperação. Em geral, o processo de recuperação tende a ser mais lento, mas também é algo que ele está recuperando. Então, já é algo que ele bateu e que ele consegue, sabe o caminho para chegar lá de novo. Tem que ir corrigindo os erros. Então, a gente consegue perceber aqui que se o banco, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Se o banco seguir neste crescimento e tiver uma remuneração lá em 2028, 24 bi, que basicamente é o que ele já projeta pro guidance de agora, né? Se a gente pega aqui o guidance de agora, é de 22 a 24 a 26 bi. Então, perceba, se lá em 2028 ele tiver um resultado esperado de 24 bi, aqui você pode projetar o tanto que você quiser, né? Aí eu acho que vai crescer 8, aí dá 26 bi lá em 2028, e agora em 2026 vai dar só 22, que é o pessimista, né? Então você consegue perceber que você consegue simular aqui, você pode ser feliz aí, pode simular do jeito que você quiser. Eu vou simular aqui da maneira mais pessimista possível. Você consegue perceber então que o valuation do banco seria de R$ 34,10, totalizando o market cap lá em 2028, né, na perpetuidade, na real, de 195 bi, que dá um upside de 27%, mesmo agora cotado a 24,91. Ah, Léo, mas como o Banco do Brasil tem mais risco, eu quero uma premissa mais alta, eu quero um desconto mais alto. Isso aqui é para eu ser remunerado no mínimo 15%. Ah, eu quero ser remunerado no mínimo 18%. Ó, então R$28. Vou até colocar aqui uma premissa mais alta, tá? E aí agora, depois da gente fazer isso aqui, vamos calcular lá na Word o nosso preço teto projetivo, que uma coisa é o preço teto olhando para o valor intrínseco da empresa, que é o quanto que ela teoricamente deveria valer em valor de mercado por cota. E agora a gente tá fazendo o preço teto projetivo visando dividendos. É óbvio que o Banco do Brasil está no momento de recuperação. Se ele está no momento de recuperação, o payout está bem abaixo do que é o normal, e é óbvio que ele não está focando em dividendos agora, mas você também pode fazer o preço teto projetivo, que é o que o Luiz Barsi, o Bazinho usa pra caramba, tá? Então aqui a gente vai colocar o quê? Payout da empresa 30%, a gente ia projetar de maneira bem pessimista 18 bi de lucro naquela época, lembra? E agora a gente pode projetar aí de maneira pessimista 22
22 bi. Tá? Então, projetando aqui 22 bi, você consegue perceber que o DPA, que seria o dividendo por ação projetivo, seria de R$1,15. Ou seja, o yield projetivo seria de 4,62 na cotação atual, né? Então, daria um preço teto projetivo de 19,19. Se você quiser receber 6% de yield. Então, perceba que o Banco do Brasil não é a melhor empresa para você comprar agora, visando dividendos. Visando dividendos não é. Mesmo tirando as ações de tesouraria, tem pouquinho ações de tesouraria, vai subir de 19,19 para 19,27. Então perceba que realmente não faz tanto sentido. Na Word aqui, inclusive, todo valuation que eu calcular, você clica aqui, você vai ver o meu valuation, tá? Inclusive, você vai ver aqui as premissas que eu utilizei, tudo bem certinho, para te servir de base. Não é para te servir de indicação de investimento, pelo amor de Deus, não é para isso. É só para te servir de base para você conseguir fazer os seus cálculos. E aí, então, você olhando para a perspectiva de dividendos, o banco tá caro. Olhando para a perspectiva de valor intrínseco, o banco tá barato, com uma margem, inclusive, razoável, né, para o cenário atual da Bolsa de Valores, praticamente tudo subiu. E aí eu quero te adicionar um detalhe. Tá lá na página 222 do release de resultados. Isso aqui são todas as participações que o banco tem, tá? Então o Banco do Brasil tem participações no Elo Cartões, participações no BB Seguridade, que a gente já falou sobre isso. Inclusive aqui, ó, 68% do BB Seguridade, a BBSE mesmo, 68% é dele. O do Elo é 100%. O BB Leasing, que é parte de arrendamento, 100%. O Banco Votorantim, 50%. O Banco de Investimentos SA, o próprio Banco do Brasil, Banco de Investimentos. BB Administradora de Consórcio, que é grande pra caramba. BB Gestão de Recursos, que é grande pra caramba também. Ó, tem o Banco Patagônia, tem o BB Cayman Islands aqui, né, que é a parte de holding. Tem várias participações. Não, por que você tá me falando isso? Porque eu quero te mostrar isso aqui. Dá uma olhadinha nesse negócio lindo aqui, ó. Quando a gente olha aqui as movimentações do exercício 2025, olha o que o Banco do Brasil recebeu de dividendos destas participações. 14,6 bi só de dividendo dessas participações. Teve outros eventos aqui que gerou mais 2,1 bi para o Banco do Brasil. Ou seja, no resultado de equivalência, que normalmente você vai ver nos relatórios, o resultado de equivalência foi tanto. O Banco do Brasil teve 16,9 bi, praticamente 17 bi. Vamos levar em consideração aqui arredondado 17 bi? 17 bilhões, presta atenção, 17 bilhões do resultado do Banco do Brasil veio de equivalência. Você entendeu o que eu acabei de te dizer? Do resultado aqui do exercício de 2025, 17,9 bilhões foi só do que ele tem de participação. Quanto que ele teve de lucro no exercício do 2025? 20,7 bi. 17 bi foi das participações. Ou seja, se a gente fizer um valor intrínseco aqui para saber o quanto que vale essas participações, basicamente, a gente chega na conclusão de que o market cap do Banco do Brasil de 142 bi, basicamente é as participações. É como se a gente estivesse pagando zero pelo banco, tirando as participações, entende? Tô levando todas essas informações em consideração, quero saber o que você acha do Banco do Brasil. Será que faz sentido comprar o Banco do Brasil neste momento? Espera mais um pouquinho, vamos ver os resultados do primeiro e segundo tri, vamos ver se tem outras oportunidades no momento agora do mercado, com maior margem, vamos ver o que tá acontecendo. Será que essa alta que o Banco do Brasil teve vai dar uma corrigida? Porque o que eu vejo, a maior parte das pessoas, é agora que o banco subiu, os caras querem comprar. Agora que saiu o resultado, os caras querem comprar. Agora que Klabin subiu, os caras querem comprar. Não seja esse cara. Você tem que antecipar movimentações. Não porque você vai ler o futuro, mas porque você projeta o futuro. Você pode errar, mas é muito melhor você errar tentando projetar futuro do que errar comprando atrasado, entende? Porque senão você vai errar de toda forma. Eu quero saber quantas cotas de Banco do Brasil você tem. Eu quero saber se você vai continuar comprando o Banco do Brasil neste momento ou se você vai vender suas posições. A gente teve inclusive a remuneração complementar, que é justamente aquela que a gente recebe pelo fechamento do quarto tri de 2025, que vai dar 21 centavos de JCP. JCP é cobrado 15% de imposto na fonte, né? Então 21 centavos menos 15% vai receber aí basicamente 18 centavos, né? Com as correções da Selic até o dia do recebimento. Então vamos ver quanto que eu vou receber de dividendo. Ó, eu tenho 5.237 cotas. Vamos ver quanto que eu vou receber de dividendo aqui, ó. Daria aí basicamente R$1.000 de dividendos, picadinho, muito pouco, concordo com vocês, 0,7%, é quase que um fundo imobiliário, né? Basicamente paga todo mês. No caso do Banco do Brasil, ele não paga todo mês. A gente viu aqui as projeções de pagamento dele, inclusive o payout, que vai se manter 30%, e a gente viu que, eu já te expliquei também sobre pagamento antecipado e pagamento complementar. Isso que a gente está recebendo agora é um pagamento complementar, né? E a gente também vai receber um pagamento antecipado do primeiro tri de 2026. Vai ter a data de anúncio aí no dia 19/2, base acionária no dia 2/3, data de pagamento dia 11/3. Então, normalmente ele vai fazer 2 pagamentos em março, 2 pagamentos em junho, 2 pagamentos no mês 9, 2 pagamentos no mês 12. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu ia gravar o rumo a 100k hoje, mas com o resultado do Banco do Brasil não tem como, né? Eu gravo o rumo a 100k amanhã. Com Deus, papai do céu abençoe você.